Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da comissão organizadora do 2º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da nossa experiência na área de engenharia de tecidos scaffold free, com foco nos esferoides e organoides. Meu nome é Leandra, sou professora da UFRJ e fundadora científica da GSL Cultivo 3D. Os resultados que eu vou mostrar aqui hoje, então, foram desenvolvidos, pela UFRJ, em colaboração com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, Tecnologia, o IMETRO, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a Universidade de Lyon, na França. Sempre gosto de mostrar o nosso campus, porque, na verdade, a UFRJ é centenária, mas o nosso campus ele tem um pouco mais de uma década, é um campus novo, que se estabeleceu na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, então é próximo aqui à região serrana, tá? E próximo ao IMETRO. E essa proximidade geográfica com o IMETRO já foi proposital, justamente porque, enquanto o nosso campus nascia, o campus de Duque de Caxias, o IMETRO, a área biológica do IMETRO, nascia junto também. Então, a ideia era justamente ter um polo universitário para gerar conhecimento, a partir tanto da colaboração dos professores com os pesquisadores do IMETRO e também com a oferta de alunos. Então, a gente tem um intercâmbio ali acontecendo que é bem interessante. E aí vocês vão entender um pouquinho o porquê também. Esse é o meu grupo de pesquisa. Então, como eu falei, a gente está atrelado ao UFRJ e ao IMETRO, então, células-tronco aplicadas à biofabricação. Quem tiver interesse, pode buscar mais informações no nosso site. E essas são as 3 principais linhas de pesquisa que a gente tem hoje. E eu vou mostrar para vocês justamente os principais resultados, não todos, mas para explicar um pouco para vocês essa engenharia de tecidos que agora é livre de arcabouços, culminando, então, na área de biofabricação. Tá? Também gosto sempre de começar as aulas, as palestras, falando um pouco da fundação da engenharia de tecidos. Então, é uma ciência, quando a gente pensa em ciência, é uma ciência nova, que surgiu na década de 90, e o principal objetivo era justamente fabricar tecidos e órgãos no laboratório para substituição de transplantes, Então, a medicina regenerativa, a engenharia de tecidos, nasceu para a medicina regenerativa. E qual era o estado da arte? O estado da arte que até hoje, parcialmente, é seguido, tudo surgiu a partir daí. A ideia era pegar um arcabouço tridimensional, no caso, polímeros biodegradáveis, biocompatíveis, associar esses polímeros tridimensionais, essas estruturas tridimensionais, a células, tá? Então, o arcabouço seria um mimético da matriz extracelular do tecido, e a célula, o componente, então, funcional daquele determinado tecido, e dependendo do tipo de tecido, você podia variar o tipo de célula. Chama atenção para esse slide também, que quando o estado da arte foi concebido, a gente ainda não trabalhava com células-tronco no laboratório, Então, se pensava muito na utilização de células diferenciadas. Essa abordagem é utilizada até hoje. Na verdade, no nosso grupo de pesquisa, a gente usa ela também em combinação com a abordagem scaffold free, tá? E, como eu mostrei para vocês, as células, então, são semeadas em diferentes arcabouços. Aqui eu trouxe uma microscopia eletrônica de varredura, que é da minha tese, onde eu semeei células mesenquimais de tecido adiposo no arcabouço, e a célula se distribui dessa maneira. Ao contrário, as abordagens agora, que não são mais baseadas em arcabouços, são scaffold free, elas normalmente são baseadas em agregados de células, e esses agregados de células a gente pode pensar tanto nos esferoides quanto nos organoides, tá? E as células agora se compactam, se interagem, se organizam entre si. Então, é um pouco diferente o comportamento da célula
quando eu penso nessa abordagem baseada em arcabouço, onde a célula está tridimensional, porque o arcabouço é tridimensional, mas, na verdade, ela se espraia pela superfície daquele arcabouço, quanto eu penso na minha célula montando agora de maneira tridimensional, dependendo exclusivamente da interação célula-célula e, logo em seguida, da interação célula-matriz. Essa matriz, agora extracelular, é uma matriz extracelular que a própria célula sintetizou. Tá? Como é que acontece isso? É um mecanismo complexo. Aqui eu trouxe só um exemplo, né? Algumas hipóteses para a gente discutir um pouquinho, mas isso rende uma aula em separado. Mas como é que essas células se automontam? Então, na verdade, o que é mais aceito hoje é o que a gente chama de adesão diferencial, que não são subtipos de moléculas de adesão, tá? Quando a gente está falando dessas moléculas de adesão aqui, a gente está falando principalmente das caderinas, ok? Então, antigamente se achava que você tinha uma caderina A ou B e as células se montavam por afinidade pelo tipo de molécula. Hoje já se sabe que não é bem assim, na verdade é uma questão de quantidade dessas moléculas de adesão. Então, eu vou ter células mais no interior desse agregado, que tem uma maior quantidade dessas moléculas de adesão, que mostrado aqui na superfície, e células que ficam no exterior com uma menor quantidade. Essas células que ficam no exterior são justamente também as células que selam, né, esse agregado, e são células que têm uma tensão superficial maior, tá? Concomitante a isso, a esse processo de montagem dessas células, a gente tem, então, o depósito de matriz extracelular, e também fica de uma maneira diferenciada no centro do agregado e na superfície. Então, hoje a gente sabe, é um agregado de células, pode ser um agregado de mais de um tipo celular ou só de um tipo celular, mas mesmo sendo de só um tipo celular, você tem uma certa heterogeneidade de subpopulações. E é justamente isso que é interessante, que essas células do centro e em volta vão responder, né, aos nossos ensaios de diferenciação, aos nossos estímulos para a formação, fabricação desses tecidos de uma maneira diferenciada também. E a engenharia de tecidos scaffold free, na verdade, ela surge, ela é recente, mas ela ainda não tem muitas citações do termo. Então, existem muitos artigos que fazem uso dos esferoides organoides hoje para fabricar tecidos, mas não utilizam o termo scaffold free. Então, ainda é um termo um pouco tímido, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo que usou esse termo foi em 2007, tá? Até de uns pesquisadores, o Jeffrey Morgan, que até foi responsável, enfim, pela fabricação de moldes não adesivos para a fabricação desses agregados. Okay? A mesma coisa quando eu penso em esferoides organoides, não necessariamente uma pessoa que usa o termo organoide vai usar o termo engenharia de tecidos, apesar de hoje existir essa convergência, porque, na verdade, os organoides surgiram muito nos laboratórios, né, nas linhas de pesquisa, de pesquisadores da área de biologia do desenvolvimento. Mas hoje essa convergência é muito clara. Eu tive há 2 anos atrás num congresso internacional promovido pela revista Cell, em San Diego, e, na verdade, hoje esses pesquisadores, né, os principais que cunharam esse termo organoides, estão buscando ferramentas, biomateriais da engenharia de tecidos também para otimizar o processo deles. Okay? E aí, quando eu penso em organoide, a maioria, não todas, mas grande parte das abordagens acabam utilizando as IPS, como está mostrado aqui no artigo. E qual a diferença entre esferoide e organoide? As pessoas me perguntam muito isso, né? Essa pergunta é muito recorrente. Bom, primeiro a morfologia. Então, o esferoide ele é esferoidal. O que não quer dizer que um organoide já não tenha sido um esferoide. Então, dependendo do tipo de organoide também, ele passou por essa etapa de esferoide. O organoide, a gente tem que imaginar, como aqui está no esquema, uma estrutura um pouco mais complexa, onde eu tenho uma maior diversidade de subpopulações.
Por quê? Porque eu começo de uma célula, por exemplo, né, se for o caso, uma célula tronco embrionária, e ela vai conseguir gerar ali subpopulações, diferentes áreas de determinado tecido. Então, ele tem essa vantagem de complexidade. Então, se eu quero entender melhor o mecanismo ali de resposta tecidual fisiológica, ele tem essa vantagem frente ao esferoide, tá? Já o esferoide é uma coisa mais homogênea, um pouco mais, não totalmente, né, como eu expliquei antes, mas é uma coisa uma estrutura um pouco mais homogênea. E, com isso, os protocolos de fabricação dos esferoides são mais suscetíveis à produção em larga escala. Então, toda vez que eu penso em drug screening, por exemplo, a maioria dos artigos utilizam os esferoides pela homogeneidade da forma. Então, isso é bom na hora que eu for fazer alguma análise para, né, ter algum endpoint ali fisiológico daquela célula. Ela tem que estar homogênea, senão a leitura pode dar erro. E eu consigo, então, fabricar centenas, milhares desses esferoides, diferente dos protocolos dos organoides, tá? São muito mais complexos, ok? Então, cada um tem sua vantagem e desvantagem, vai depender da sua pergunta experimental, para você entender qual é o melhor modelo a ser utilizado. Esse artigo é um artigo recente que a gente publicou ano passado, mostrando justamente, contextualizando esses dois tipos de cultivo como modelos de estudo para a interação com o vírus SARS-CoV-2. Hoje a gente está tocando esse projeto. E uma outra área onde esses esferoides organoides são muito utilizados também é a área de tumores, tá? E aí, qual é a diferença entre eles para a área de tumores? Para a área de tumores, na verdade, quando eu falo em organoide, eu obtive essas células tumorais de uma biópsia, tá? Paciente. E quando eu falo em esferoides, eu posso ter obtido de biópsia, como eu posso ter feito de linhagens, né, tumorais, ou até mesmo de células tronco tumorais, né, que são bastante exploradas e conhecidas hoje na literatura, tá? Então, para ser organoide, tem que ser derivado necessariamente de uma biópsia tumoral, e aí ela traz, né, aquelas células trazem uma identidade melhor para aquele tumor de origem. Diferença também entre as duas tecnologias, né, não mostrei no slide anterior, mas aqui está bem marcada essa diferença, é a presença, o uso de hidrogéis, que normalmente é o matrigel. Então, o organoide ele precisa desse hidrogel para realizar aquele processo de automontagem que eu mostrei para vocês. O interessante também, agora trazendo um exemplo um pouco mais fora da caixa, né? Falei de interação com o vírus, com essas estruturas de modelos tumorais. Mais fora da caixa ainda, foi o uso desse artigo super recente, que usou, então, organoides cerebrais, né, da área cortical do cérebro, para mostrar diferentes comportamentos, né, fisiológicos de neurônios, tá? De acordo com a espécie humana. Então, eles inseriram, na verdade, transfectaram esse gene NOVA1, que está muito relacionado com a cognição, né? A gente sabe que o Sapiens, a grande diferença da espécie Sapiens para as demais é a questão da cognição, e eles conseguiram, então, ver diferenças entre os organoides que tinham, né, uma menor quantidade, uma variante desse NOVA1, diferente da variante encontrada hoje no Sapiens, né? E aí viram diferenças fisiológicas in vitro. Então, bem legal, uma engenharia de tecidos suportando também estudos nessa área. E o que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, então? Então, como eu falei, é um grupo que lida com células tronco, principalmente o foco principal são as células de tecido adiposo, tá? Foi objeto da minha tese, inclusive, essas células. E a gente utiliza essas células para protocolos de DNA de tecidos. Antes disso, né, e até mais importante do que isso, a gente também estuda a biologia, o comportamento dessas células. Então, a gente tem um longo histórico de estudo dessas células na área de obesidade, justamente para entender se eu poderia utilizar essas células obesas, né, para terapias e engenharia de tecidos. E também hoje com a interação, uma preocupação sobre subambientes, submicroambientes dentro desse tecido adiposo subcutâneo, que interage com a derme. Então, a gente
tem estudado hoje, né, um artigo submetido, subpopulações dentro desse tecido adiposo, áreas que estão mais em contato com a derme, áreas que estão mais afastadas, e a gente tem percebido também diferenças fisiológicas importantes, né? Aqui é só um exemplo de resultado desse artigo que foi submetido, mostrando diferentes subpopulações em camadas aqui, ó, mais superficiais, em camadas mais profundas desse tecido adiposo. Isso depois foi quantificado com citometria de fluxo. Então, para nós é muito importante entender a fundo a célula com que a gente trabalha para depois, né, os protocolos de engenharia de tecidos. E na engenharia de tecidos, a gente tem trabalhado, então, com a engenharia de tecidos scaffold free, principalmente, não exclusivamente, aonde a gente, então, usa esses esferoides para fabricar, produzir cartilagem, tecido adiposo e osso, tá? Que são justamente as 3 linhagens, né, para quais essa mesenquimal tem potencial, né, originada do formigamento de mesoderma. O interessante também é que, padronizando esses protocolos, então, né, de engenharia de tecidos scaffold free, a gente foi padronizando algumas análises, né? Então, são análises que você pode fazer tanto no próprio esferoide, tá? Por exemplo, uma morfologia, um ensaio molecular, quanto até mesmo, mais que eu acho mais interessante, no sobrenadante do cultivo. Então, você pode coletar esse sobrenadante e dosar algumas proteínas de maneira específica, como, por exemplo, o multiplex CBA, né? E aí você usa lá um array de fatores de crescimento citocinas conhecidos, quanto alvos não específicos, né? Você pode fazer agora a análise geômica, tá? O interessante é que uma preocupação que a gente tem muito, até por conta da questão da colaboração com o Inmetro, é a questão da reprodutibilidade do nosso protocolo. Então, o nosso protocolo ele é reprodutível, a gente sabe prever, tem uma previsão de tamanho desse esferoide de acordo com o número de células que a gente plaqueia, ao longo do cultivo também. Isso é muito importante, porque o tamanho dele influencia diretamente na questão da diferenciação celular, ok? E a gente tem uma medida, um ensaio de biomecânica, né, onde a gente mede a força em micronêutrons desses esferoides, aonde foi aplicado a traceabilidade metrológica. Então, na verdade, foi uma tese de doutorado que eu orientei, o assunto é complexo, mas só para deixar o recado aqui, é uma medida que a gente realmente tem confiança, né? Que foram aplicados, então, parâmetros metrológicos nessa medida. E a gente tem usado muito como um padrão de viabilidade. Aqui é o exemplo do nosso trabalho, então, para a área de engenharia de cartilagem. Então, esse trabalho foi bem interessante, a gente acompanhou diversos pontos da evolução, da maturação dessa cartilagem. A gente chamou de cartilagem estável, porque a gente não teve marcadores de hipertrofia de condrócitos nesse sistema, tá? E uma alta quantidade de colágeno tipo 2. E isso foi atestado, então, pela análise do secretoma, que foi o array das proteínas presentes no sobrenadante desse cultivo. Grande parte delas envolvidas com o evento, então, de condrogênese e osteogênese, e a maioria up-regulada, como a gente vê aqui nesse heatmap, justamente no meu modelo experimental, né, que é as minhas células de tecido adiposo induzidas. Para a engenharia de osso também, a gente iniciou esses protocolos, só que a gente fez um pensamento inverso. A gente começa com uma cartilagem agora hipertrófica, para depois ser estimulada em vivo para osso. Então, agora, ao contrário, eu não tenho colágeno tipo 2 e tenho uma grande quantidade de colágeno tipo 10. Eu tenho depósitos de cálcio extracelular, tá? No interior desses esferoides. Outros marcadores osteogênicos de matriz. E eu vou voltar a mostrar um pouco esse esferoide para vocês, como ele se comporta em vivo. A gente conseguiu evoluir para alguns ensaios pré-clínicos. Bom, então, para fechar a apresentação, a última linha de pesquisa, então, né, que é a parte da biofabricação, talvez essa seja a parte que vocês estejam mais curiosos, aonde a ideia central é pegar, então, todo esse conhecimento que a gente adquiriu nessa área de indução dessas células, formação desses tecidos, tá?
e usar esses esferoides agora, esse que a gente pode chamar de microtecidos, como blocos de construção em bioprint, tá? Por que a gente quer fazer isso? Porque, na verdade, se a gente pensa nessa área que surge de biofabricação, né, em convergência com a área de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, essa área ela vem justamente para dar escalabilidade ao processo, para automatizar esse processo. Então, toda vez que eu falo em biofabricação, eu agora não estou falando mais do pesquisador pipetando a célula manualmente. Eu estou falando de equipamentos que fazem esse tipo de plaqueamento. A gente, por exemplo, utiliza uma plataforma automática para produzir esses esferoides, ok? E aí a bioimpressora também seria considerada uma plataforma automática. E aí, dentro da biofabricação, eu posso ter abordagens, então, de bioprint, como eu posso ter abordagens de bioassembly, que é juntar justamente esses blocos de construção. No final, o objetivo é o mesmo, tá? Vai depender do tipo de material que você está trabalhando, para você escolher o bioprint ou o bioassembly. No final, o que você quer é um tecido, então, maduro, que você possa tanto implantar em vivo, como servir para modelos de estudos também, como eu mostrei em alguns slides. E por que é interessante utilizar esses esferoides? Como eu mostrei, a gente tem uma excelente resposta de diferenciação, não só com as células de tecido adiposo, com outros tipos celulares. O fato dessa célula estar em agregados, ela regula diversas funções celulares importantes. E depois, para a engenharia de tecidos, eu posso tanto utilizar esses esferoides agora em abordagens que continuam sendo scaffold free, quando eu penso no bioprint, na bioassembly, dependendo do bioprint, claro, mas principalmente na bioassembly, ou scaffold based. Então, eu posso usar esses esferoides agora, dependendo do tecido que eu quero, por exemplo, o osso, né? Uma área extensa de osso, eu posso associar esses esferoides a arcabouços. E aí, esse esquema resume bem o que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em usar esses microtecidos como bloco de construções. Não é só o esferoide que é utilizado, né? Aí, no caso, no nosso grupo, o nosso foco é o esferoide, e promover a montagem desses esferoides, essa fusão, para produzir um tecido maduro, mas você pode usar outros tipos de unidade também, tá? Outros tipos de microtecidos. A gente testa, então, a ideia para a gente conseguir ter sucesso com essa abordagem dos esferoides como blocos de construção. A gente tem que mostrar que eles são capazes de fusionar. A gente já começou a fazer isso no trabalho da engenharia de cartilagem. Para a cartilagem, a gente percebeu que eles são capazes, então, de uma fusão completa e o componente biomecânico aumenta consideravelmente após a fusão. Já para o de osso, o protocolo de osso funcionou um pouco diferente a resposta desses esferoides. Eles já partem de um nível de força 10 vezes maior do que os esferoides de cartilagem, tá? E aí, quando a gente foi fazer esse tipo de ensaio, na verdade, o que a gente percebeu é que existe uma resistência a essa fusão quanto maior é o componente biomecânico desses esferoides. E também, a gente aprofundando essas análises biomecânicas, a gente também percebeu alterações no comportamento biomecânico, né? Esses esferoides normalmente são viscoelásticos e acabam ficando plásticos pós-indução, o que pode estar interferindo também nessa capacidade de fusão. E aí, como é que a gente usa agora esses esferoides como blocos de construção, se eles têm uma dificuldade de fusão, né? Então, é justamente nisso que a gente está trabalhando hoje. Aqui é um exemplo de como a gente pode fazer, então, realizar a bioassembly desses esferoides, é um artigo recentemente publicado, onde os autores utilizaram nanopartículas com propriedades magnéticas, aplicaram um campo magnético, fizeram esses esferoides levitarem, tá vendo, ao longo do tempo, aqui, em segundos, e eles conseguem se reunir, se fusionar de maneira bem similar ao controle, né, que foi utilizado em vídeos. Então, isso pode ser uma maneira aí promissora da gente realizar a bioassembly desses esferoides.
será que se a gente usasse nanopartícula, né, a gente vai conseguir fazer esse bioassembly mesmo com essa resistência à fusão? Então, isso é uma pergunta que a gente está procurando responder. A gente utiliza também esses esferóides, começa a utilizar em protocolos de impressão, né, bioprint, e a ideia é justamente pegar aqueles esferóides pré-induzidos para osso, tá? Como eu mostrei, e semear em arcabouços 3D impressos, compostos agora, constituídos de ácido polilático e nanopartículas de carbono apatita, tá? Então, é uma mistura ali, tá? Então, a nanopartícula não está revestindo, ela está misturada a esse polímero, ok? E a gente semeia esses esferóides, então. Esse aqui é o nosso esquema, né, desse artigo, é o nosso estado da arte, então a ideia é colocar os esferóides nesses intervalos. A gente ainda não teve 100% de sucesso, mas a gente já mostra alguns resultados promissores em vivo. Então, aqui são os resultados ainda não submetidos que eu trouxe para vocês, e é bem legal. A gente está usando um modelo, então, de defeito crítico de calvária de ratos, tá? Então, a gente usa ratos, a gente utiliza células humanas, tecido adiposo, justamente porque essas células são imunoprivilegiadas, então a gente consegue fazer esse tipo de protocolo. Aqui é o nosso controle negativo, tá? Do experimento, que é um coágulo que é inserido ali nesse defeito, na calvária. E vocês notem que não tem nenhum tipo de regeneração óssea. Quando a gente vai para o grupo, né, com o arcabouço 3D impresso, que eu mostrei para vocês, e o arcabouço 3D impresso com os esferoides, o que a gente nota é que a gente tem alguns pontos de formação óssea, mesmo só com biomaterial. Então, provavelmente, a nossa teoria, né, é que essas partículas, essas carbonoapatitas, nanopartículas, estão estimulando algum tipo de regeneração. A gente sabe isso, né, porque isso é produzido pelo nosso colaborador, o CBPF, e já tem alguns outros resultados nesse sentido. Mas, quando eu olho para, então, o implante, né, desse biomaterial, mais os esferoides, as áreas, ó, aqui apontadas pelas setas, onde eu tinha o esferoide intercalado, né, então vocês têm que imaginar que esse buraco, que eu odeio esse buraco, mas é por conta do polímero e o processamento histológico. Esse buraco é justamente o filamento ali, né, do polímero, tá? E cortou assim, dessa maneira, ficou esse buraco, o esferoide tá ali intercalado, ok? E a gente começa a perceber que os esferoides ficam ali, enxertam e começam também a se diferenciar para o osso. O que é mais, essa diferenciação é mais evidente em 6 meses, como eu vou mostrar aqui, tá? Então, em 6 meses, o coágulo continua não produzindo nada. A gente tem uma certa evolução do osso que se formou ao redor por conta do biomaterial, tá? Mas se a gente compara com o osso que se formou a partir dos esferoides, é um osso agora mais interno. Então, isso é bem legal, porque geralmente esses modelos de defeito de calvária, você até tem o osso em volta, mas você não tem osso no centro, né, do defeito. Então, a gente tem, por conta do posicionamento dos esferoides. E é um osso também com uma matriz mais madura, né, como a gente vê aqui pela hematoxina e miosina, e aqui pelo tricrômio, tá? Fica mais evidente, quanto mais vinho, né, essa matriz mais madura está ficando, está se tornando essa matriz óssea, ok? Está agora aguardando os resultados de 1 ano. Bom, então, espero que vocês tenham compreendido, né, a maior parte dos conceitos que eu trouxe aqui para vocês hoje. Pensem bastante, né, nessa questão da engenharia de tecidos, que é fold free, que pode depois, como eu mostrei agora nesses últimos resultados, ser combinada a uma engenharia de tecidos scaffold based, tá? Vai depender do seu objetivo. Agradecer, então, os pesquisadores que colaboram com o nosso grupo do Inmetro, e todo o grupo, né, CETAB, pós-doutorandos, técnicos, alunos de mestrado, doutorado, e de iniciação científica, né?
Então, são eles ali que ficam de frente na bancada e geram esses resultados maravilhosos. Nosso grupo também tem uma preocupação, tem trabalhado um pouco com divulgação científica, tanto para a parte de mostrar à população em geral o que é esse tecido adiposo, por que a gente isola mesenquimal dali, ele é benéfico ou maléfico, né, para o nosso corpo, né? Normalmente ninguém gosta, mas na verdade ele tem um componente importante na saúde do nosso corpo como um todo, tá? Então esse foi um trabalho com uma aluna de mestrado que resultou na publicação desse livro, quem tiver interesse. É bem legal, principalmente para quem está começando na área de engenharia de tecidos de medicina regenerativa. A gente tem uma parte também de oficinas que a gente faz na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o último ano, né, esses 2 últimos anos está suspensa por conta da pandemia, mas a gente já tinha realizado diversas, onde a gente mostra para os alunos um pouco do que seria a biofabricação de tecidos e órgãos, né? Então, a gente tem a parte do início da célula, para eles entenderem o que seriam os esferoides. A gente mostra uma impressora 3D funcionando. A gente não tem como levar a nossa impressora para lá, mas a impressora sim. E, no final, eles têm que... A gente simula, né, de uma maneira lúdica, os microtecidos, né, os esferoides, os blocos de construção, em areia cinética, e eles juntam isso em moldes para eles mesmos fabricarem os tecidos e órgãos. A gente tem já desde 2018 promovido alguns cursos, treinamentos teóricos e práticos na área de cultivo celular 3D. A ideia é disseminar essa prática aqui no Brasil, né? É novo para o mundo como um todo. Muitas pessoas, principalmente para quem não trabalha diretamente na área mundial, né? Para ter respostas fisiológicas, comportamento da célula, você passar a trabalhar com essas células em 3 dimensões. Então, a gente quer contribuir nesse sentido, né, para que o Brasil também avance. Agradecer, então, a paciência e a atenção de todos. Quem quiser entrar em contato, né, pode entrar em contato através da rede LinkedIn ou pelo meu e-mail. E apresentar também a nossa startup, né, que eu sou fundadora científica de Excel. Então, quem também tiver curiosidade e interesse, pode buscar informações no nosso site, no próprio LinkedIn, ok? E não deixar também, no final agora, né, que é o mais importante, agradecer as agências de fomento, FAPESD, CAPES, CNPq, e ao fomento que a gente tem recente, que é bem focado para aquele projeto que eu mostrei para vocês, né, de biofabricação do osso, do Office of Naval Research, né, que é a Marinha Americana, que tem essa área de fomentos para pesquisa básica. Obrigada pela atenção.